Sejam bem-vindos a mais um episódio do Politicracia. Voltamos, quarta-feira passada não teve, porque motivos de força maior, a gente fez só na sexta. Mas hoje a gente tá trazendo um assunto que a gente vai precisar de cola, inclusive, para apresentar aqui. E isso não acontece. Então, eu vou deixar o Lucas apresentar o nosso episódio, nosso início agora, porque o negócio é diferenciado mesmo. Sim. Tá no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridas ouvintes aqui do Politicracia. A minha primeira pergunta é bem simples. A minha pergunta é pro Lui, mas pra você também que tá aqui acompanhando a gente. É possível derrubar um governo em 3 semanas? 21 dias. Olha, cara, pelo que a gente vai falar hoje, parece que sim, né? Parece que sim. Pois é, esse é um dos questionamentos que a gente vai trazer aqui hoje, porque o nosso assunto de hoje é Bangladesh, como você já viu no título, e está com um ponto de interrogação, porque eu acho que isso é uma crítica que a gente faz também à mídia no geral. Pouco falamos de países e regiões da Ásia, países da África, países da Oceania, mas muitos deles também têm eventos políticos muito interessantes rolando, muita coisa que mexe às vezes com o nosso mundo e que serve de inspiração para eventos em outros lugares também. Nem tudo tem que vir sempre do Ocidente, né? Entendeu? Então. Mas a verdade é que quase ninguém que não acompanha assim, a política ou que não acompanha as notícias do mundo vai conseguir te apontar no mapa, ou pelo menos falar um pouco sobre Bangladesh. A verdade é que Bangladesh é um país muito grande, não em território, mas em população, mais de 170 milhões de pessoas, e nós não conhecemos quase nada sobre lá. Sim. E nós, eu estou dizendo, como povo no geral, e eu e o Lui também conhecemos pouco. Eu acho que a gente também não pode fingir que a gente é especialista em política de todo lugar do mundo, né? Porque não funciona assim. Mas a gente quis trazer esse episódio aqui porque, se você acompanha as notícias, você viu que rolou muita coisa. Muitos protestos, mortes, golpe de Estado, fuga de políticos. Muita coisa está acontecendo. Sim. Então a gente queria comentar um pouquinho disso tudo aqui para fazer um paralelo aí sobre como essas coisas funcionam no mundo, essas manifestações, revoluções, se dá para chamar assim, e se isso é um caminho efetivo para conseguir o que se deseja em termos políticos. Então, eu vou deixar o Lui começar a nossa discussão aqui, eu já falei demais, mas a nossa ideia hoje aqui é um pouco isso. Então, cara, realmente, Bangladesh não é um nome comum, né, pra gente. E eu falo pra gente, nós dois mesmo, inclusive, né? Porque, apesar da gente ter estudado relações internacionais e tudo mais, tudo é muito direcionado, né? Tudo vem muito da Europa, dos Estados Unidos ali, né? Tem esse lance. Quando a gente pensa mais em política e tudo mais, aí puxa ali a Rússia, China, né? Mas a gente acaba esquecendo dos outros países que estão ali em volta, né? Dessa galera. Então, acaba ficando focado muito em pontinhos específicos ali que faz esse tipo de coisa passar batido, né? Sim. Que nem a gente tava resolvendo qual seria o episódio de hoje. E eu tava pensando em usar essa parte de Bangladesh, que tá rolando um protesto lá, né? Um protesto estudantil com relação a algumas mudanças que foram feitas no governo que não agradaram, né, a população. E eu pensei, dá pra gente juntar, né, com um outro tema que tá rolando protesto na Europa, ali no Reino Unido também, etc. A gente foi ver. Foi dar uma pesquisada. O negócio é muito maior do que a gente imaginava. Então, vamos fazer um episódio específico para falar do que tá rolando em Bangladesh. Então, já começa que nem você mesmo falou, né? É um país consideravelmente grande, né? Tem 170 milhões de habitantes, não é pouca coisa. E ali faz parte ali da Ásia, né? Chama ali Ásia Meridional, Sul Asiático, né? E, cara, é um país
pode ser considerado em desenvolvimento, né? Um ali do mais perto dos mais pobres do que dos mais ricos, né? Uhum. Tá ali junto de um vizinho, né, que é muito poderoso, que é a Sim, Índia, também a China, né? Então, assim, é estão um ali em país que volta. acaba sendo um player ali, um mercado, basicamente, Sim, muito participativo na Ásia e que tem crescido muito. é. Então, a gente tem visto, né, que a gente precisou mesmo fazer uma pesquisa maior nesse Uhum, episódio, que eles têm bastante dificuldade ali, né, de emprego, principalmente para parte jovem, né, da população, que é a galera recém-saído, né, de universidade, etc. E isso estava causando um impacto muito, muito forte já uhum. no, na sociedade ali em si, né, na economia do país e tudo mais. Então, é legal da gente ver que o protesto partiu exatamente dessa fração, né, da população. Veio a partir dessa galera, Uhum. né, que ali eram aproximadamente 18 milhões, né, de desempregados ali, né, em específico dessa parte, tá? Não é do país todo ainda, então ainda tem mais gente Sim. ainda sofrendo com isso. Cara, eu acho que o que a gente pode perceber aqui, assim, se a gente for ver um pouco da política de Bangladesh, de tudo que tem acontecido nos últimos dias, acho que é importante a gente voltar também na história da pivô desse processo Sim, todo, que é a primeira-ministra, ex-primeira-ministra agora de Bangladesh, a gente já vai chegar lá, que é a Sheikh Hasina. A Sheikh Hasina, e inclusive eu peço perdão se eu estiver pronunciando errado esses nomes, alguns deles são um pouco complicados para nós ocidentalizados, é, mas a Sheikh Hasina é uma figura muito importante, não só em Bangladesh, mas no continente asiático no geral. Para começar, ela é filha do fundador de Bangladesh, o primeiro governante de Bangladesh, que é o Sheikh Radan, se eu não me engano, Rahman, na verdade. E o Sheikh Rahman foi uma figura muito importante, que pouco depois da guerra de independência de Bangladesh contra o Paquistão, pouco depois da finalização da guerra e a sua ascensão ao poder, Sheikh Rahman foi assassinado em sua casa. Não só ele, mas muitos membros de sua família. E duas pessoas sobreviveram deste atentado. No caso, a filha, a Sheikh Hassani, e a irmã dela sobreviveram. E desde então, desde 1975, a Sheikh Hassani viveu a sua vida, ainda era bem jovem na época, viveu a sua vida e se dedicou à política no país. Ela inclusive ascendeu ao cargo de primeira-ministra de Bangladesh em 1996, através de eleições, e ficou até 2001. E nesse período, ela já promoveu muitas mudanças em Bangladesh. O país se industrializou muito a partir desse período. É mais ou menos nesse período que a Índia também começa a ter um certo boom ali, na entrada dos anos 2000, que a Índia uhum. começa a ter um certo boom de crescimento. Bangladesh surfa um pouco nessa onda também. Ela sai do cargo de primeira-ministra, ela perde e ela volta novamente em 2009. E quando ela volta ao cargo de primeira-ministra em 2009, é que a nossa história toda aqui começa. Porque a coisa fica um pouquinho complicada. Digamos que ela não sai mais do poder desde então. Então, né? E a gente sabe bem, né, na história, que quando o governante começa a perder um pouco a mão ali, né, no Uhum. tempo de exercendo o poder, né, as coisas podem se complicar um pouco. Eu acho que já bate naquela linha de é uma primeira-ministra ou é uma ditadora? É aquela grande pergunta. E isso vai se confirmando ao longo dos anos. Desde 2009, quando ela entra no poder, ela promove muitas mudanças muito importantes no país. Ela industrializa Bangladesh. E Bangladesh passa a ter um crescimento econômico muito grande. De 2009 até agora, alguns dados, inclusive do Banco Mundial, mostram que mais de 20 milhões da população saíram da linha da pobreza, o que é muita gente. Sim, sim. Então, assim, o país teve um crescimento. A grande questão é a que custo. Porque desde 2009 também, a oposição acusa de que o governo de Hassani vem sendo muito autoritário, por dois motivos. Primeiro, uma censura muito grande da mídia. A mídia de Bangladesh, inclusive, tem índices de liberdade de imprensa
inferiores aos da Rússia, E, pra gente bem, ter uma noção, né? de como a coisa tá. E a gente sabe como que é difícil ver qualquer coisa da Pois é. imprensa da Rússia, né? Basicamente, pensem como mais ou menos o controle estatal que a Venezuela tem sobre a imprensa. É muito parecido em Bangladesh esse processo. E além disso, uma caça aos opositores políticos, parecido com o que a gente vê em alguns países aqui da América Latina também. Então, havia muitos protestos relativos a autoritarismos vindos do governo de Sheikh Hassani. Então, essa insatisfação popular com o governo dela não é uma coisa nova. Não foi do nada, Eu né? vi analistas políticos que dizem que Bangladesh era um barril de pólvora prestes a explodir, e agora explodiu. Enfim, E e só explodiu para com finalizar força, né? essa minha parte da fala aqui, esses protestos eles vinham acontecendo já em escalas menores, até que no mês passado o governo da Sheikh Hassani reviveu uma política que havia sido eliminada em 2018 no país, que era a lei de cotas para cargos públicos. Mas quando eu estou falando de lei de cotas, não imaginem a lei de cotas igual nós temos aqui no Brasil. Era o que eu ia falar, né? Entendeu? Não é esse tipo de cota. Sim, mas é uma sim. lei de cotas voltada para filhos de militares ou parentes de militares, principalmente aqueles que lutaram na guerra de independência contra o Paquistão nos anos 70. Ou seja, tudo mostra que é meio que favorecendo a galera que tava com ela, né? Sim. Se a gente for parar pra ver, né? Já que o pai dela, né, foi militar. tava envolvido na parada da independência do país, né? Então, assim, é um negócio esquisito, né? Se tu for parar pra ver, é meio estranho. Não, e a lei de cota, ela prioriza apenas só um terço dos cargos públicos para os filhos de militares ou parentes de militares. É como se fosse, tipo, você tem lá o legislativo, o executivo e o braço militar ali junto pra tentar fazer a política dentro do país, sabe? Pra fazer o país funcionar. Então, se a gente traz isso, né, vendo, assim, em números, né? Cara, é quase como se as coisas só fossem ser aprovadas ou só iam andar pra frente se a galera militar quisesse ou não, né? Pois é. Porque se eles são um terço do negócio, né, ia depender muito de qual posição eles teriam, né? No desenrolar de políticas públicas ou coisas do tipo, né? Então é esquisito demais de ver esse lance, porque é realmente um lance para favorecer a galera dela, parece. Não, e aí a partir disso, assim, como o Lui falou aqui, já se trata de um país em que a maioria dos universitários não conseguem os empregos que buscam. Você tem mais de 18 milhões de universitários formados, com graduações expressivas, que não conseguem trabalhos, porque há um investimento muito grande de Bangladesh em indústrias primárias, como por exemplo o setor têxtil. Só que o pessoal que vai se formando nas faculdades busca outros tipos de trabalho e não consegue esses trabalhos, já são escassos. E aí quando você passa uma lei de cotas para tirar o pouco que tem para dar preferência para filhos de militares ou parentes de militares, a coisa fica mais complicada ainda. E é aí que desandou o negócio todo. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tá gravando aqui, tem uma linha do tempo aqui com a gente, do que foi acontecendo. Eu vou deixar o Lui começar essa linha do tempo, porque vocês vão ver que a coisa vai chegando a níveis absurdos. Então a gente montou uma linhazinha do tempo para acompanhar, porque é muito detalhe. Sim. Muita coisa acontecendo num intervalo muito curto de tempo, né? Isso que é doido também de ver. E assim, é bom lembrar que o governo já vinha sendo acusado de corrupção, né? De umas falcatruas aí, né? Umas paradas meio obscuras, né? Então, isso também já foi trazendo uma antipatia da população e tudo mais. Já veio minando nessa... Já não tinha mais como se sustentar ali, né? Então veio essa lei maluca aí, que eu, sinceramente, pra mim é uma lei maluca. Se a moda pega... Nossa senhora, não, militar aqui tem tão pouco benefício, gente. Pois né? Pô,
Só falta, né? Os coitados passam fome. E aí, o que acontece, né? Depois disso tudo ter culminado mesmo nessa treta toda que tá acontecendo. Dia 1º de julho desse ano, né? A gente tá falando 2024. Começam, então, os protestos dos estudantes, né? Contra essa lei de cotas e que reservava ali, né? 1/3, né, das vagas para parentes de veterano de guerra. Uhum. E isso tinha sido, né? É bom a gente lembrar que isso tinha sido abolido, né? Em 2018. Então, já tinham aí, querendo ou não, um tempo que isso já não fazia parte da realidade deles, né? E voltou agora. Pois é. E foi isso o que começa, né, a trazer todo esse protesto dos estudantes que, por início, né, foram de forma pacífica dentro dos campos universitários e tudo mais. Uhum. Mas, como a gente foi acompanhando, o negócio A coisa escalou escalou. rápido. Então, o protesto que era uma coisa, inicialmente, era uma coisa destinada somente à lei, aos estudantes reivindicando que a lei fosse alterada, principalmente com pedidos em prol da Suprema Corte, para eles entrarem e modificarem, barrarem, enfim, tornarem ilegal. A questão é que nos dias seguintes, o país foi marcado por alguns confrontos entre esses estudantes e a polícia, que agiu de maneira bem agressiva contra esses manifestantes. E por conta disso, a coisa foi escalando um pouco mais. Embora a rede de televisão e toda a comunicação de Bangladesh seja controlada pelo Estado, existe rede social, né? E apesar da rede social também ser bem censurada, mas você tem um processo de compartilhamento entre as pessoas e tem pessoas que estão na rua vendo o que está acontecendo. Então, muito rápido, os protestos foram escalonando, aumentando. E no dia 18 de julho, a coisa começou a sair do controle do governo. Basicamente, no dia 18, esse protesto ele aumentou para um descontentamento geral com o governo. Não só uma reivindicação contra a lei de cotas, mas uma coisa grande. E esse protesto culminou, inclusive, em manifestantes invadindo a sede da BTV, que é a principal rede de televisão de Bangladesh, ateando fogo na sede da BTV. Tranquilo. Começou assim. E cortando, basicamente, a comunicação estatal com a população, pelos canais de TV. E, então, assim, é o primeiro passo. E é muito interessante, porque é o primeiro passo de uma revolução. Você corta os canais de comunicação do governo com o povo. Então, assim, você começa a minar a estrutura do Estado para exercer o seu poder. Sim. E no dia 19 de junho, a coisa começa. Um dia depois só, esses manifestantes, alguns dos mesmos que tinham invadido a sede de TV, também invadem prisões em Bangladesh, especificamente uma prisão, né, num distrito específico do país, e eles libertam líderes de movimentos revolucionários que estavam presos. E outras centenas de presos também, e ateiam fogo na prisão. Por quê, né? Tudo isso. Tem que garantir. Porque tem que ter, para finalizar, né? Ateiam fogo na prisão. Nessa altura já tinha mais de 75 mortos nesse processo. E a polícia começou a estreitar um pouco o cerco aos manifestantes. Começou a proibir reuniões públicas, instaurou toque de recolher, e os sistemas de comunicação do país foram simplesmente cortados. Basicamente a internet parou de funcionar em Bangladesh também. Tanto que é o que faz ficar difícil pra gente saber tudo que tá rolando, né? Sim. Porque o próprio governo foi lá e cortou mesmo tudo, porque boa parte também, né, desses movimentos e tudo mais se comunicavam pela internet, né? Eles se reuniam de forma online e tudo mais. E marcavam, né, os protestos e tudo mais, tudo... Como é no mundo moderno, né? Sim, tudo que a gente faz agora é online, né? Então, a partir do momento que cortam a internet, tudo vira um caos completo. E aí, então, no dia seguinte, dia 20 de julho, depois de mais de 105 mortes, a Suprema Corte resolve rever esse sistema de cotas, né? Numa nova configuração ali, onde 93% dos cargos deveriam ser preenchidos com base no mérito, né? Então, processos seletivos variados, né?
5% para parentes de veteranos e 2% para pessoas com deficiência ou minorias. O que, aspas aqui, né? É uma porcentagem baixíssima para PCDs e, né? Assim, e para Cara, minorias. É uma minorias e porcentagem muito baixa. PCDs menor do que os militares ainda. Pois é. Pois é. Esse é Né? o Então, nível. assim, é uma mudança? É, né? Parou, não é mais um terço dos caras, A né? questão é que isso foi na Suprema Corte. O governo não deu resposta sobre isso, né? Aí O é que governo não tá deu o resposta. negócio. Aí é que tá o problema. O governo não abraçou a ideia mesmo, né? Uhum, Foi ali o que passou. sim. Então, foi rolando, mas, né, a galera claramente não ficou satisfeita com isso, né? Já Pois é. que no dia 5 de agosto, o número de mortos continuou subindo, já passam de 300 mortos atualmente. Manifestantes invadem a residência oficial do governo e a premier resolve renunciar ao cargo e foge para a Índia com a irmã, Sim. né? Esse foi o momento. Eu acho que a partir do momento que você já tem manifestações generalizadas que estão durando mais de um mês e você já tem a morte de mais de 300 pessoas, eu acho que já dá pra tu classificar basicamente como uma guerra civil o que tava acontecendo. Tá. Se não é muito perto, né? É. E eu acho que esse momento, assim, o dia 5 ele é o mais determinante. É o Uhum. dia em que os manifestantes de Bangladesh, estudantes em sua maioria, conquistam uma vitória. Sim, Fazem com que a primeira-ministra, a Hassina, ela simplesmente fuja do país, renuncie ao cargo. Ela foge acompanhada da irmã, inclusive, a mesma irmã sim, que é. sobreviveu com ela ao atentado contra o pai. E cria um vácuo de poder, de certa forma, em Bangladesh, mas é uma vitória dos manifestantes, né? Sim. Isso foi no dia 5. Cara, tem É. 3 dias, 2 dias que isso aconteceu. Foi Então, anteontem. é muito louco, Anteontem. cara. E aí, com a fuga dela, né, os militares se juntam para formar ali um governo interino para não, né, não ficar Uhum. na anarquia completa também, né? E, e com isso, né, os manifestantes acabam exigindo também, né, que os policiais que estavam envolvidos ali nas mortes dos estudantes, da galera que estava protestando, eles começam a exigir que esses policiais sejam julgados e possivelmente punidos, né? Sem anistia, né? Sem É, anistia. é um negócio que tá demorando aqui, né? Que Aqui no é Brasil, meio, cara, né? é assim. É Até um. tá acontecendo de certa forma o julgamento, mas ele ainda é muito moroso o processo, né? Não, eu não tô botando fé nesse trem, Infelizmente, o mas. nosso judiciário tá É, demorando pra tomar ações mais incisivas contra essa galera mas golpista. a gente deixa pro episódio Brasil, né? Porque é complicado esse Sim. negócio. Se quiser encerrar nossa linha do tempo, não tem, É muito manda ver. interessante, cara. Nossa linha do tempo, ela acaba ontem, no dia 6 de agosto. Sim, E é um momento de mudança em Bangladesh. Interessante como essas mudanças parecem que estão acontecendo rápido. Desde que a primeira-ministra simplesmente renunciou e fugiu, a coisa tomou outras proporções. E a gente tem alguns desdobramentos interessantes aí, eu diria. Primeiro porque assim, o presidente interino que assumiu em Bangladesh, ele dissolveu o parlamento completamente, e isso foi uma reivindicação dos manifestantes, de que o novo governo começasse basicamente do zero. Então ele dissolve o parlamento. Segunda coisa, a alta cúpula do exército também passou por mudanças. Todos aqueles generais ou comandantes de alta patente que fossem aliados ou empáticos à senhorita Hassina foram cortados do cargo e foram destituídos, basicamente. E além disso, a gente tem a coisa mais interessante desse processo todo, de que a reivindicação dos manifestantes por um novo presidente interino foi ouvida. Os manifestantes, eles queriam a presença de, eu preciso ler o nome dele aqui, Muhammad Yunus, eu acho que é assim que se pronuncia. Os manifestantes queriam a presença de Muhammad Yunus como o governante interino de Bangladesh nesse processo, até que hajam novas eleições. E o Muhammad Yunus, ele é uma figura muito interessante, ele já venceu o Prêmio Nobel da Paz no começo do século, se não me engano,
Ele tem um trabalho muito interessante em Bangladesh. Estima-se aí que ele tirou mais ou menos de 20 a 25 milhões de pessoas da pobreza através da concessão de microcréditos. Então, ele é uma figura muito importante para os estudantes Uhum. também, né? Sim. E ele agora está atuando como presidente interino. Primeiro-ministro interino, né, de Bangladesh. Peço desculpas porque eu acho que posso estar saindo um sonzinho de moto aqui. Eu moro numa rua movimentada. Acontece. Moro numa rua movimentada, faz parte. Mas enfim, as reivindicações são atendidas e Bangladesh parece agora estar iniciando uma nova etapa na história da sua política, porque tinha uma primeira-ministra que governava há 15 anos, era acusada de corrupção, acusada de autoritarismo e de caçar os seus opositores políticos, que inclusive foram libertados também da cadeia agora. Então a coisa vai mudar, provavelmente, no país. A gente ainda tem que acompanhar para ver como vai ser. Sim, A gente sabe que países muito populosos, a gente sabe que a região da Ásia Meridional, do Sudeste Asiático, as coisas são muito difíceis politicamente. Geralmente uma bagunça. Lembrem do golpe de Estado que teve em Myanmar há pouco tempo agora. Então, assim, sim. na Índia também a coisa tá esquisita. Então, a região é muito instável politicamente. Mas parece que Bangladesh deu um passo interessante para o seu futuro. E por que a gente está falando tanto assim de Bangladesh? Por que esse assunto todo? Por causa daquilo que eu trouxe para vocês no começo do episódio. E eu vou jogar pro Luiz essa discussão também. É uma revolução que deu certo. É uma revolução que promoveu uma mudança muito grande no estado de Bangladesh. E a minha pergunta, que não precisa ter uma resposta definitiva, mas eu jogo aqui pro Luiz pra gente debater, é essa. A revolução, ela é o caminho para a mudança hoje? Porque é um processo que acabou com 300 mortos, até mais talvez, teve muito custo humano nesse processo. Sim. A coisa foi resolvida um pouco na base da porrada e deu um resultado. Será que é um caminho mais efetivo do que a democracia em si? Será que é um caminho que não deve ser tomado porque é muito custoso? É complicado, né? Então, cara, eu falo por mim aqui, né? Que, assim, se a população chega uma hora que cansa, né? De tentar resolver as paradas por meio de eleição, por meio do voto, por meio de coisa assim. Principalmente nesse caso que já parecia que realmente não adiantava mesmo, porque quando não era ela, era a galera dela que tava lá e trazia ela de volta. Então ficava nesse entremeio esquisito de parecer que nada fazia diferença. Então eu acho que acaba forçando, né? Acaba forçando a galera a tomar uma atitude mais drástica, assim. E eu acho que, assim, eu particularmente, eu sou a favor um pouco de partir para a ignorância. Mas, então, assim, tem coisa que, cara, que a gente tenta resolver do melhor jeito possível sempre. Assim, eu não sou de brigar, de nada assim, né? Mas tem hora que não tem o que fazer, sabe? Tem hora que tu chega num ponto que, tipo, pô, se eu não der um tapa na cara desse maluco, as coisas não vão se resolver. Ninguém tem sangue de barata, né? Então, eu acho que chega nesse ponto, assim, que a galera tá lá, tá tentando. E continua rolando esse problema. Aí, quando vê que vai melhorar, inventam de dar 1/3 dos cargos públicos pra militar. E aí vem, sabe, é uma porção de coisa que vai acumulando, né? Que vai trazendo esse mal-estar, vai trazendo essa... A galera começa a ficar indignada mesmo e vai atrás de outra forma, né? Não é o ideal, mas não é o ideal. Acontece. Eu acho que entra muito no que eu ia falar, assim. Eu sou uma pessoa, eu prezo muito pela democracia. Por esses motivos eu escolhi muito do que eu estudo. Eu escolhi estudar direitos humanos e é uma área que eu tenho uma paixão gigantesca pelo estudo. Eu escolhi, de certa forma, aprender um pouco mais sobre o direito internacional, porque eu acredito que, se aplicado da maneira correta, de forma vinculante, de forma que passe por cima da soberania do Estado, o direito internacional é um caminho para melhoria nas relações internacionais, nas relações políticas, enfim.
Tá tendo um buzinaço aqui agora. Não sei se tu tá ouvindo. Não sei se o pessoal tá concordando comigo ou não. Mas enfim, eu sou muito a favor da democracia. Mas a gente vê momentos hoje em que a democracia ela tá em xeque. E a gente vê isso em todos os continentes do mundo, ao que parece, né? Então, cenários como o de Bangladesh, muitas vezes eles podem, de certa forma, inspirar cenários em outros lugares do mundo. Em momentos em que a democracia está falhando. É óbvio que esse tipo de revolução ele é muito custoso. Você tem uma perda humana, mais de 300 mortes. Cada pessoa é uma única história que vai sendo perdida com isso. Mas que muitas dessas pessoas sabiam pelo que estavam lutando, sabiam a causa que estavam defendendo. E, de certa forma, houve uma vitória para os estudantes nesse processo. Então, eu acho que a democracia ela é o caminho essencial para se seguir. E a gente precisa fortalecê-la e blindá-la contra ameaças. Sim. Mas em momentos em que a democracia simplesmente não existe mais, e parecia ser o caso de Bangladesh, era um barril de pólvora prestes a explodir, a gente viu que a Revolução Popular, ela de certa forma foi necessária e conseguiu resultados. Eu acho que é um recado do povo, mostrando que estava cansado desse processo, estava cansado de não se sentir beneficiado, e é um recado de uma galera mais jovem, que chega para tentar tomar, de certa forma, o poder no seu país e aplicar os seus ideais. Sim. Então, eu acho que o tempo vai determinar se foi a ação certa a se fazer ou não. E se foi mesmo uma revolução ou se foi só um intervalo Sim. de eu acho poder que, assim, ali, né? Fica em aberto para a história de Bangladesh, mas é um momento único para o país e para a região. Então vamos acompanhar e a gente traz isso porque, novamente, a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, inclusive na América Latina, inclusive no Brasil. Qualquer canto. A mensagem que eu acho que isso passa é que quando não há democracia cumprida da maneira correta, fica muito propício a esse tipo de cenário, que não é o que ninguém que quer a paz deseja, mas é o caminho que essas pessoas encontraram para reestabelecer a paz e a ordem no seu país, entendeu? É isso. Não é o melhor método, né? Eu acho também, mas às vezes é só esse o que funciona, né? Aí você fica naquela, né? É muito complicado. Então, ou a gente vai ficar sempre nessa necessidade, ou a gente vai ter que forçar alguma mudança, né? E processos de mudança, qualquer processo de mudança que seja, nunca é confortável. E eu digo isso não só em escala política, etc. Eu digo o nosso pensamento em casa também, a gente mudar um hábito também já é uma parada que causa desconforto. Então você imagina, né, mudar uma parada nessa escala gigante, né, que é um país inteiro. Então realmente é um negócio complicado. Mas uma coisa que a gente precisa prestar atenção, principalmente, que é o que vai dizer se vai mudar mesmo alguma coisa ou não. A galera militar aceitou um pouco de boa demais. Né? Muitas reivindicações populares foram atendidas, né? Isso é curioso. Então, é um negócio que a gente tem que se atentar. Eles aceitaram muito ok. E vale lembrar também que a né, premier, agora ela tá na Índia. Ela fugiu pra lá. E a Índia sempre foi um apoiador considerável do governo dela. Então, pode ser que tenha algum envolvimento da Índia para voltar ao que era antes, né? Até onde isso interessa a eles também, claro. Mas nada tá resolvido ainda. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. É bom agora que a gente falou, você que tá ouvindo ou assistindo, descobriu o que é Bangladesh, né? Então, assim, é bom que dá para você acompanhar e a gente manter de olho ali no que tá rolando, né? Às vezes, os lugares mais desconhecidos têm as histórias mais interessantes pra gente acompanhar. Sim. Enfim, eu deixo só aqui essa fala final e eu agradeço pra vocês aqui que acompanharam a gente. Não vou tomar muito mais do tempo, porque eu acho que já falamos muito hoje. Foi um episódio considerável. Foi um episódio um pouquinho maior, mas tá aí pra mostrar que Bangladesh também é muito assunto pra gente aqui. Então,
Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. E espero que vocês nos acompanhem, compartilhem nas redes sociais, conversa com a gente, já sabe todo esse processo, enfim. E muito obrigado, Lui, novamente. Toda semana estamos aí. Tamo aí. E se você gostou, se você quer ouvir mais, segue a gente aí no Instagram, no Spotify, no YouTube, manda um comentário aí onde for possível, onde você quiser. Compartilha com quem você quiser aí. E sexta-feira tem a Arena Politicracia, vamos falar mais um pouquinho de Olimpíada, que tá acabando. Tá acabando. E algumas outras coisinhas a mais aí. Sim. Falou, pessoal, um abraço pra todo mundo e até a próxima. Valeu.